Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garipeiros da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Esse momento ímpar de nós nos conectarmos uns aos outros, de nos reunirmos em família ou ficar sozinho, se bem que nunca estamos sozinhos, né? Os amigos espirituais estão conosco. Então é um momento muito positivo dessa conexão, dessa sintonia, de por alguns minutos pensarmos em Cristo, analisarmos, refletirmos os seus ensinamentos. Então, não esqueçamos o recipiente com a água, que essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Essa água, ao ser ingerida, nós devemos pensar que estamos ingerindo um líquido poderoso, vamos assim dizer. Um líquido que vai nos fazer muito bem, vai nos curar dos nossos males, principalmente os males da alma. Ingeri-lo com fé, com muito carinho. Então, meus amigos, vamos dar início com a nossa leitura preparatória, que é, como sabemos, a gente faz as leituras do livro Via de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Hoje a mensagem é 171. 171. No campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreza a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para alto. Toda criatura, provisoriamente, algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada, planta. Quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira de seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido, que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Então, Emmanuel, a partir da colocação do apóstolo Paulo, ele nos faz refletir que, como espíritos, reencarnamos, estamos na matéria, e que devemos progredir, devemos semear para termos uma boa colheita.
semear o bem, trabalhar nesse sentido, assim como o germe que está ali lançado na cova, né? E ele sofre a ação da natureza e termina assim brotando, termina assim crescendo, dando assim flores, dando frutos e cumprindo assim a sua destinação. E desse modo a criatura humana, o espírito, o espírito mortal, está reencarnado, como ele diz aqui, na cova do corpo físico, para a lavoura espiritual, para exatamente semear, mas semear de forma construtiva, de forma positiva, semear sementes que venham dar bons frutos. Então, meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, abençoa-nos e estende-nos vossas mãos compassivas, iluminando o nosso entendimento, a fim de que venhamos a identificar as estradas mais retas que possam nos conduzir à concretização dos vossos propósitos. Que o nosso estudo seja acompanhado pelos nossos guias espirituais a nos dar assistência nesse momento de reflexões. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, no Evangelho de hoje nós vamos dar início ao capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não separeis o que Deus juntou. E esse capítulo, ele tem como base o seguinte texto evangélico: indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Porque então retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete o adultério. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 13 a 9. É necessário aqui analisarmos as palavras de Jesus e percebermos que ele inicia sua fala se referindo que o homem não pode, não deve separar o que Deus juntou. Mas o que é que Deus juntou? Poderíamos então perguntar, como entender essas palavras? É lógico que Jesus estava aqui se referindo
A lei divina, a lei do amor. Essa lei que ao juntar as pessoas, ninguém separa. Ninguém tem o direito, assim, vamos dizer, de intervir, de separar. Porque a lei divina, ela é imutável. Ela é a mesma em todos os tempos e em todos os lugares. Em todos os países, ela é a mesma. Já a lei humana, ela é mutável e muda segundo o tempo, os lugares e até mesmo o progresso da inteligência. Eis aí a diferença entre a lei divina e a lei humana. Sem dúvida, como dizem os espíritos, está lá no próprio Evangelho, que o casamento é um dos primeiros atos de progresso da humanidade, porque vai propiciar a fraternidade, a solidariedade entre os seres. Isso, o casamento propicia essa vivência da solidariedade fraterna. No casamento, o que há de ordem divina é a união dos sexos, que vai permitir a substituição dos seres que morrem, ou seja, para que se cumpra a lei do progresso, a lei da reprodução. O casamento aqui, ele é colocado como a união entre as pessoas. Se entenda isso, certo? Porém, as condições que regulam o casamento, que estabelece o casamento, aí depende da lei civil, da lei humana, que vai regular os interesses das famílias, certo? Porque o casamento, ele é um contrato. São duas partes que fazem um contrato, onde estão implícitos direitos e deveres, certo? A lei civil, ela, portanto, ela é mutável, ela é diferenciada entre as culturas. O que é legítimo em um lugar pode ser ilegítimo em outro e vice-versa. Em certos países, nós temos assim o casamento religioso tido como o único válido. Já tem aqueles países que só o casamento civil é reconhecido. E em tantos outros é o religioso e o civil. Então, a gente vê aí que é diferente. Muda conforme os lugares, as épocas, né? A cultura mesmo, os usos e costumes de cada povo. Então, meus amigos, como vamos analisar as palavras do Cristo? A gente já viu que Jesus estava aqui se referindo à união perante Deus a partir do cumprimento da lei de amor. Então, quando um casamento, uma união, ela ocorre com base apenas nos interesses da carne, os interesses materiais, os interesses financeiros, essa união, ela está propensa a passar por muitas frustrações, por muitos conflitos, decepções, traições, agressões, situações as mais críticas que tanta gente conhece, a gente vê aí por aí afora. Não só em nossa realidade do nosso país, mas em outras localidades, né? O desrespeito, a agressão, o desamor. Por quê? Porque a base ela foi estabelecida a partir de interesses puramente materiais e não decorreu da convivência o desenvolvimento de nenhuma afeição, de nenhum afeto. Por isso, as separações elas existem para separar o que de fato já estava separado. E nesse caso,
o divórcio, né, que é o ato civil previsto na lei civil, ele existe. E Kardec, ele coloca o item 5, uma reflexão em torno do divórcio, né? Ele diz exatamente isso, que o divórcio ele vai oficializar uma separação que de fato já existia. Então, o divórcio não é contrário à lei de Deus, é uma lei civil que vai reformar aquilo que os homens fizeram. E é aplicável nos casos em que a lei divina não foi observada. A lei humana, o divórcio, oferece critérios que, de certa forma, até esses critérios dificultam as separações irresponsáveis. Às vezes a pessoa, por qualquer coisa, quer separar, mas quando pensa nas dificuldades, nos entraves, aí até diz, vamos fazer mais uma tentativa. Então, de certa forma, ele vai contribuir para que as pessoas não estejam separando de forma precipitada, de uma forma irresponsável. Ele vai estabelecer os direitos, né, de ambas as partes, assegurando a manutenção dos filhos e deixando os infratores para fazer o seu ajustamento perante a lei de Deus, que aí ninguém foge, né? Que é a lei de Deus, que é a lei do amor. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele lembra que através do casamento, das uniões conjugais, os espíritos retornam ao plano terreno para o reajustamento de compromissos assumidos outrora. São oportunidades onde os espíritos comprometidos entre si voltam, esse comprometido na área da afetividade, voltam para fazer os ajustes e pacificarem a sua consciência. São as dificuldades cotidianas, os desafios que a vida conjugal oferece, exigindo de ambas as partes paciência, tolerância, compreensão, renúncia e o desenvolvimento da afetividade pela convivência. Eu tenho uma amiga que a mãe dela morava no interior de São Paulo e casou. Ela só tinha visto o noivo 2 vezes. E foi um desafio muito grande, um sofrimento muito grande, porque você sair da casa dos pais para morar em uma fazenda lá no interior, como ela dizia, só tinha mato, com um homem praticamente desconhecido. E isso na década de 40, né? Não era tão atrás assim. E foi muito difícil, ela era um desconhecido. Mas com a convivência, ela desenvolveu afeto por ele e conseguiram viver bem até a morte. Tiveram filhos, criaram os filhos. De qualquer forma, ela teve paciência, tolerância, com certeza ele também. E ele era um homem bom, segundo ela dizia, ou seja, era uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tinha bons sentimentos, né? Então, isso ocorria com muita frequência. Mas a civilização foi mudando, o acesso à informação, mas, sobretudo, a nossa falta de entendimento do que vem a representar o nosso processo reencarnatório. O processo reencarnatório, ele representa o voltar ao plano material para o reencontro de almas comprometidas, e o comprometimento na área afetiva é um dos mais difíceis que existem.
Então, Emmanuel diz que nem sempre o companheiro ou a companheira encontram forças para enfrentarem o menosprezo, o desrespeito, a violência, a deslealdade. E isso gera uma situação muito frustrante, de muita amargura. Porque é o dia a dia, é o cotidiano. Então, não é fácil encontrar forças e entendimento para prosseguir na jornada. Então, possa ser que um ou outro, ou ambos, cheguem às últimas fronteiras, como ele diz, as últimas fronteiras da resistência, sendo natural que recorram ao divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou outras calamidades que iriam complicar ainda mais o seu destino. Isso significa que o divórcio, se admite o divórcio, não está contrário à lei divina. Ele exatamente é um recurso para que aquelas pessoas não se comprometam entre si, como ele diz, complicando ainda mais a situação, porque um praticou suicídio, não aguentou, se desesperou, o outro homicídio. Pode até ocorrer que um se desequilibre mentalmente, esgotado que se encontre, por toda a dificuldade do relacionamento. Enfim, agora não significa que estão livres um do outro. É um débito que foi interrompido. Eles voltarão um dia a se reencontrarem. Se não for como marido e mulher, como companheiro ou companheira, o será como pai e filha, ou vice-versa, como irmãos, porque é da lei que o infrator retorne à cena do crime. Joana de Andrade diz isso. Por quê? Porque é necessário corrigir. É necessário vencer o mal que foi vivenciado por ambos. E a própria Igreja Católica, que não admitia, a separação, separou, ninguém pode mais casar. Está bastante flexível. Eu tenho uma amiga que ela casou com 15 anos, casou só no religioso, no civil não podia. E foi um casamento desastroso. Era briga constantemente, agressões, ela muito jovem, ele um pouco mais velho, tiveram uma filhinha. E quando a menina era bem pequena ainda, ocorreu a separação. Anos depois, ela casou no civil e teve um casal de filhos, mas o sonho dela, era muito católica, era casar na igreja. E certa vez ela confidenciou isso, ela falou para o padre da igreja onde ela frequenta. Ele disse, mas você pode pedir a anulação. Ela ficou surpresa. Aí ele fez todo o processo, antigamente ia para o Vaticano. Nessa época já era resolvido em Recife. Parece que atualmente é aqui mesmo, na própria arquidiocese onde o casamento foi realizado, onde a pessoa mora. Demorou 5 anos e chegou a anulação do casamento religioso. Eu fiquei surpresa. Eu achava que ela não ia conseguir porque tinha tido uma filha, o fruto da convivência. Mas nas entrevistas que a igreja fez, ela fez o mesmo relato que o ex-marido tinha feito, que tinha sido uma paixão, tinha sido muito precipitado, tinha sido um relacionamento doentio, sofredor. A filha do casal foi criada pelo segundo marido. Quando ela começou a conviver com o atual marido, a menina, acho que era muito pequena, de modo que, face aos argumentos, o casamento religioso, ele foi anulado. E ela concretizou o sonho de casar em traje de noiva na igreja.
Então a gente vê que até mesmo os segmentos mais tradicionais, como tradicionais mais assim severos, como a Igreja Católica, já tem uma certa flexibilidade. Porque é lógico, é uma questão de lógica, de razão. Quando a gente estuda o ensinamento do Cristo, a gente entende perfeitamente que ele só fala de amor. Ele fala exatamente da lei maior, que é a lei do amor, a lei universal, na qual estão inseridas todas as demais leis. E é esse amor que une as pessoas perante Deus. E quando ele diz aqui, interessante, ele fala do adultério, né? Naquela época, a gente também tem que ver o contexto, os costumes daquela época, do povo judeu. Mulher não tinha valor nenhum mesmo. Mulher, criança, idoso. E então os homens queriam assim exatamente devolver a mulher por algum motivo. Era um objeto. Se hoje nós temos os preconceitos, imagina naquela época. Então, Jesus não, só em caso de adultério. Mas olha o que é que ele condiciona. Devolve por adultério, mas se ela casar com outro, esse outro vai cometer adultério também. E se o ex-marido casar também, terá cometido adultério. Ou seja, Jesus aqui estabelece um critério para evitar a irresponsabilidade, inclusive estabelecendo que a mulher que cometeu adultério pode ser devolvida e não apedrejada como era costume na época. Ia para a praça pública, ia ser apedrejada até a morte. Então, Jesus aqui chama a responsabilidade dos homens. Não é só a mulher que comete adultério, é também o homem. E que ela cometendo adultério, se ela cometeu adultério, aquele com o qual ela cometeu adultério também adulterou. Então, por que apedrejá-la? Não, devolve. Ele aqui estabelece exatamente critérios mais humanos, critérios mais justos, para uma realidade na qual era o verdadeiro caos. Era exatamente uma atitude muito injusta, muito desumana com relação à mulher. Então, meus amigos, a gente precisa compreender essas palavras do Cristo. Às vezes as pessoas se amam e a família não quer o casamento porque não é um bom partido. As pessoas ainda se pegam muito ao status da pessoa, à conta bancária, e fazem de tudo para separar aqueles dois. Porque amor não enche barriga de ninguém. Eu já ouvi muito esse tipo de colocação. Então, não se pode intervir quando existe amor entre duas criaturas. De tudo fazer para aquele casamento não dar certo, para aquele casamento se acabar. Às vezes fica falando para um ou para outro dos defeitos. Ah, não é uma boa esposa, é muito negligente, não cuida bem da casa. Hoje em dia isso ainda acontece. Ah, ele ganha muito pouco, não se veste direito. E por aí vai, mostrando exatamente que não temos a visão espiritual da vida. Ainda não entendemos os valores que devemos vivenciar, que devemos procurar. Devemos procurar o amor, a justiça, a prática do bem, a condição moral da pessoa, como a pessoa se porta, como a pessoa vivencia na sociedade.
Que valores se tem, valores de família, mas valores não só de família, porque os valores, quando se tem a vivência dos valores morais, dos valores enobrecidos, a gente leva para a família, a gente leva para o ambiente de trabalho, porque é o que nós somos. Então, a nossa preocupação com a essência, com o bem, com o amor, com a paz, com a concórdia. Então, meus amigos, esse capítulo é um capítulo exclusivo que Kardec elaborou para que façamos as nossas reflexões sobre as uniões conjugais. É um tanto polêmico, né? Porque às vezes cada um tem seu entendimento, mas a mensagem de Jesus é a mensagem que nos importa. Então, agora vamos fazer as nossas rogativas, vamos pensar na fé que devemos ter, no amor, na paz, na esperança. Senhor Deus, nosso Pai Criador, recebei, Senhor, as nossas rogativas pela paz, pela fraternidade entre as nações, nossas rogativas para que os governantes nas várias esferas da governança se voltem para a justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando paz, levando harmonia aos corações. Pelo entendimento, pelo perdão junto daqueles que vibram contra nós. Pela recuperação, pela saúde de parentes, familiares, amigos que estejam enfermos. Pelos nossos inimigos desencarnados, que ainda vibram contra nós, para que a luz do Cristo chegue a eles. Por cada um de nós, por nossos familiares, pela paz entre todos nós, pela saúde, pela compreensão, pelo fortalecimento no enfrentamento das nossas dificuldades. Façamos agora breve silêncio para que cada um possa apresentar as rogativas que lhes são específicas. Recebei, Senhor Deus, as rogativas aqui apresentadas por todos nós, que nós possamos ser aliviados em nossas dores e sofrimentos. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.